Já estamos gravando. Então, vamos lá. O primeiro texto que eu propus a leitura para vocês chama-se A Linguagem, da filósofa brasileira Marilena Chaui. Tá? Esse texto vocês devem tê-lo lido ou visto na primeira leva de textos que a professora Ângela e eu lhes enviamos. Tá? Esse texto, se tivéssemos tido a primeira aula em que participaríamos, professora Ângela e eu falaria sobre ele. Tá? Eu falaria sobre algumas questões que eles suscitam, ele seria um texto introdutório para vocês. Tá? Qual é o meu sistema das aulas? Eu faço o que eu chamo, e que vocês devem conhecer também, como estudo dirigido de texto. Eu vou lendo trechos do texto e vou não explicando, porque seria... Há também um tanto de paráfrase, tá, no que eu faço. Tá? Mas eu vou tentando relacionar esse texto que eu estou fazendo estudo dirigido, tá? Com outros textos, tanto das referências que vocês têm no plano de ensino, quanto outros textos que não estão no plano de ensino, mas que podem estabelecer um diálogo profícuo com a disciplina e com o texto em estudo. Tá? Então, essa é uma orientação didática para vocês. Tá? Vocês devem conhecer a Marilena Chaui, uma grande filósofa brasileira, uma grande estudiosa de Spinoza, tá? Também um grande filósofo que trabalhou as questões entre linguagem, política e ética. Tá? Não vou me delongar em questões como política e ética por enquanto, porque não é o problema. Antes de começar o texto, uma das coisas de que eu gosto, e que vocês que estão escrevendo uma dissertação e uma tese, publicando artigos e se apresentando em eventos, eu gosto bastante de epígrafes. As epígrafes dizem muito sobre os textos, tá? Esses paratextos, se vocês se lembram, tá? O paratexto é aquele texto que circunvizinha o texto, os textos principais, e que estabelece diálogos, tá? Que vão requerer a interpretação, isto é, a intervenção do leitor. Então, os textos de epígrafe me são bastante interessantes. Eu vou propor hoje, tá? E me parece, eu já procurei pelo Google, né? Hoje o grande buscador, né? E ele existe online, eu não sei se a tradução é a mesma que eu tenho, tá? Mas é um texto do Kafka, né? Que se encontra numa das edições de língua portuguesa do Brasil, da Odisseia do Homero. Tá? O texto do Kafka, vocês vão perceber que eu estabeleço um diálogo bastante a miúde, bastante seletivo com uma tradição de língua alemã. Tá? Eu estabeleço esse diálogo por conta mesmo da minha formação. Na minha formação em literatura, em língua alemã, e os estudos que eu venho estabelecendo ao longo do tempo. Tá? Então, vocês devem ter percebido pelas leituras que eu propus, então, o Agamben, que não é alemão, mas ele é um dos grandes leitores contemporâneos do Walter Benjamin. Hannah Arendt, Heidegger, tá? Adorno. Eu não coloquei, até agora, tá? Nenhum texto do Walter Benjamin, mas talvez eu coloque. Tá? E também, além dessa tradição crítico-teórica de língua alemã, eu também uso com uma certa frequência, que usar talvez não seja o melhor verbo, tá? Vejam, como a linguagem, por vezes, ou em grande parte das vezes ela é falha, usar textos é extremamente complicado, tá? Mas eu coloco em cena, vamos pensar nesse sentido, textos literários da língua alemã. E o Kafka é um dos grandes escritores
da modernidade e dessa modernidade tardia, tá? Porque eu também não penso em termos de pós-modernidade ou pós-modernismo, mas essa é uma outra questão que não vem ao caso nessa disciplina, tá? Então, o texto do Kafka, que eu vou fazer uma breve leitura para vocês, chama-se O Silêncio das Sereias. Tá? Quem já leu a Odisseia do Homero deve se lembrar de um dos episódios, tá? Do retorno de Ulisses Odisseu a Ítaca, quando Ulisses e seus marinheiros vão passar pelo território das sereias. Tá? E o que Ulisses pede que os seus marinheiros façam? Tá? Que o amarrem ao mastro do navio. O que o Kafka vai fazer nesse texto, que é um conto, é uma crônica? O gênero aqui é meio um tanto sediço, mas ele vai fazer uma inversão interpretativa. Tá? E nessa inversão interpretativa, ele também vai retomar uma perspectiva anterior ao apaziguamento, e eu diria vamos dizer assim, ao adornamento que foi feito da figura das sereias ao longo do tempo. Se a gente pensar, e há filmes, inclusive, infantis, quem tem criança em casa, e coisa que o valha sabe, a Pequena Sereia. A sereia é uma criaturazinha tão meiga, tão bonitinha, tão benfazeja, só que se a gente retornar ao mito clássico, ao mito que faz parte da tradição grega, elas são monstruosas. Elas são seres que emitem sons. Esses sons não produzem necessariamente um enunciado, tá? E depois que elas encantam com esse som, e encantar não significa que elas vão seduzir pela beleza. Esse encantamento é da ordem do gozo. E o gozo não é necessariamente alguma coisa prazerosa no sentido vulgar da expressão. Então, elas provocam um encantamento no sujeito. Esses sujeitos, no caso desse espaço geográfico onde elas habitavam, tá? Eles vão perder o controle dos seus navios, vão ser estraçalhados em rochas, e depois as sereias vão devorar o corpo desses marinheiros. Tá? Então, vejam que o Kafka, ele, de alguma maneira, ele não vai só inverter a interpretação do mito, mas também ele vai retomar uma tradição de antes do apaziguamento por via da linguagem, por via da literatura, dessa figura da sereia. Tá? E hoje, eu citei aqui a Pequena Sereia, por exemplo, mas há outros tantos filmes, aos contos, tá? Se não me engano, o do Christensen. Há, inclusive, em Copenhague, se vocês entrarem no Google, há uma estátua, um monumento, homenagem à sereia, e ela tem uma coisa tão meiga, né? E que no texto, na tradição clássica, não tem, tá? Então, eu vou ler O Silêncio das Sereias. A Gon, né, ela postou aqui, talvez vocês tenham visto, que é uma tradução em língua portuguesa do Modesto Caroni. O professor Modesto Caroni, falecido recentemente, no final de 2019, tá? O melhor tradutor de Kafka em língua portuguesa no Brasil. Tá? Sempre que tiverem que ter um acesso à obra do Kafka, procurem ler traduções do professor Modesto Caroni. Tá? Então, obrigada, viu, Gon? Eu vou vendo aqui as mensagens no chat e vou respondendo algumas. Tá? Então, vejam. O Silêncio das Sereias. Comprovação de que mesmo meio insuficientes e até infantis podem servir à salvação. A fim de se proteger das sereias, Odisseu, veja que aqui não se usa Ulisses, usa-se Odisseu, o nome grego de Ulisses, que dá, vamos dizer assim, título à Odisseia.
Eu já vi traduções em Portugal, a Odisseia, mas isso não é tão comum, tá, gente? Odisseu entupiu de cera os ouvidos e mandou que o acorrentassem com firmeza ao mastro. É claro que, desde sempre, todos os viajantes teriam podido fazer algo assim, a não ser aqueles aos quais as sereias atraíam já desde muito longe, mas o mundo inteiro sabia que de nada adiantava. O canto das sereias impregnava tudo, que dirá um punhado de cera, e a paixão dos seduzidos teria arrebentado muito mais que correntes e mastros. Nisso, porém, Odisseu nem pensava, embora talvez já tivesse ouvido falar a respeito. Confiava plenamente no punhado de cera e no feixe de correntes, e munido de inocente alegria, com os meiozinhos de que dispunha, partiu ao encontro das sereias. As sereias, contudo, possuem uma arma ainda mais terrível que seu canto, seu silêncio. O silêncio, aqui não está no texto, mas sou eu falando. O silêncio é uma forma poderosa de linguagem, tá? Todos vocês sabem disso. Inclusive, estou aqui olhando para um texto do qual eu gosto muito, da Amy Pulcinella Orlandi, As Formas do Silêncio. Como é importante que nós analisemos o silêncio, seja para nós que estudamos literatura, seja para quem estuda linguística, por exemplo, quando você tem entrevistas, se fazem entrevistas na área de linguística, tá? Quando o informante faz silêncio, se coloca em silêncio diante de alguma pergunta, de algum questionamento, isto significa: cabe a nós, interpretadores, cabe a nós, avaliadores, daquilo que está sendo não dito, daquilo que está sendo silenciado, preencher esse silêncio. Tá? Então, vejam que o silêncio das sereias, talvez, e na interpretação do Kafka, diz muito mais que qualquer das ações do Ulisses e dos seus marinheiros nesse campo. Tá? É certo que nunca aconteceu, mas seria talvez concebível que alguém tivesse se salvado do seu canto, de sua mudez jamais. O sentimento de tê-las vencido com as próprias forças, a avassaladora arrogância daí resultante, nada neste mundo é capaz de conter. E, de fato, as poderosas cantadoras não cantaram quando Ulisses chegou. Fosse porque acreditassem que só o silêncio podia com aquele oponente, ou porque a visão da bem-aventurança no rosto dele, que não pensava senão em cera e correntes, as tivesse feito esquecer todo o canto. Quer dizer, a prepotência daquele homem, Ulisses, e com as suas artimanhas, porque Ulisses, se vocês lembram também da Ilíada do Homero, ele é o sujeito que tem a ideia do cavalo de Troia, que não é uma ideia tão heróica assim. Há uma certa quantidade, uma certa medida de uma certa artimanha que não caberia naquela guerra. Tá? Há uma certa falta de ética por parte do Ulisses. Tá? E esse sujeito, por que ele vai ser penalizado? Por que ele vai ser punido com esse retorno tão delongado à sua Ítaca? Porque ele vai dizer contra os deuses, tá? Depois de finda a guerra de Troia. É como se os deuses não tivessem quase nenhuma importância naquelas batalhas que foram travadas e na vitória dos gregos. Então, ele vai ser punido. Só que, durante todo o percurso de retorno, Ulisses vai demonstrar esse seu caráter. Tá? Eu não estou falando que ele não tem caráter, que ele é sem caráter, mas ele tem um caráter diferenciado de outros heróis postos em cena por Homero. Tá? E o fato dele querer como que vencer as sereias, tá? Nessa interpretação kafkiana, em que elas teriam feito o silêncio delas acaba vencendo as artimanhas de Ulisses, de Odisseu. É de uma sagacidade essa interpretação do Kafka, tá? Para demonstrar que o silêncio pode vencer. Tá? E que o silêncio também é uma forma de linguagem. O silêncio também
é uma forma de enunciar e anunciar alguma coisa. Tá? Voltando. Odisseu, porém, não ouviu seu silêncio, por assim dizer. Acreditou que cantassem e que só ele estivesse a salvo de ouvi-las. Com um olhar fugaz, observou o primeiro movimento de seus pescoços, o respirar fundo, os olhos cheios de lágrimas, a boca semiaberta, e acreditou que fizessem parte das áreas soando inaudíveis a seu redor. Mas logo tudo isso resvalou por seus olhos voltados para longe. As sereias verdadeiramente desapareceram, e justo quando estava mais próximo delas, ele já nem mais sabia de sua existência. Elas, por sua vez, mais belas que nunca, esticavam-se e giravam o corpo, deixando os cabelos horripilantes soprar livres ao vento e alongando as garras na rocha. Não queriam mais seduzir, mas somente apanhar ainda, pelo máximo de tempo possível, o brilho que refletia dos grandes olhos de Odisseu. Elas foram vitoriosas. Vejam como Kafka interpreta de modo, vamos dizer assim, não Kafka, vamos voltar. Como a alegoria desses olhos brilhantes de Odisseu, de Ulisses, pode gerar ambiguidade interpretativa. Se alguns veem nesse olhar brilhante a vitória de Ulisses, de Odisseu, conseguir ouvir as sereias, não fui vencido por elas, o olhar interpretativo de Franz Kafka propõe: as sereias venceram e elas enxergam a sua vitória nesse olhar de Ulisses, achando que conseguiu vencê-las. Tá? Então, eu vou usar aqui, sem discutir conceitualmente, a questão da alegoria. Essa alegoria dos olhos de Ulisses, esse contentamento no olhar de Ulisses, gera interpretações possíveis, nenhuma delas falível, tá? A partir da linguagem, a partir de como a linguagem literária expõe isso. Tá? E o próprio olhar, eu não vou citar, eu vou citar, mas vocês só vão lembrar, quando Machado, no clássico, Dom Casmurro, fala do olhar de Capitu. Tá? Ele enxerga em alguma coisa, tá? Ele enxerga alguma coisa, nós, leitores, somos convencidos por aquilo que o narrador nos diz, mas outros de nós não enxergam isso. Então, vejam, o olhar de Ulisses propõe o próprio olhar do Ulisses, como narrado na Odisseia, nos cria essa possibilidade. Tá? Se as sereias tivessem consciência, teriam sido aniquiladas, então, mas permaneceram. Apenas Ulisses escapou-lhes. Dessa história, aliás, relata-se ainda um complemento. Disse que Ulisses era tão astuto, uma tal raposa, que nem mesmo a deusa do destino logrou penetrar em seu íntimo. Embora isto já não seja compreensível à razão humana, talvez ele tenha de fato percebido que as sereias estavam mudas, tendo então, de certo modo, contraposto a ela e aos deuses toda a simulação acima tão somente com um escudo. A tradução que eu li para vocês é do Sérgio Telaroli, tá? Não é do professor Modesto Caroni, porque eu estou com uma outra tradução da Odisseia comigo. Tá? Então, vejam que ao final, eu falei para vocês no início da minha fala, isso é um conto, isso é uma crônica, talvez seja uma fábula. Se a gente quer pensar em termos de gênero literário, eu pensaria no texto do Kafka como uma fábula, porque, ao final, não é uma moral da história, mas há um fechamento que, vamos dizer assim, possibilita alguma interpretação, tanto acerca da postura do Ulisses, da sereia, quanto da própria interpretação do Kafka. Tá? E, ao final, ele fala em simulação. E nós sabemos que muitos dos atos de linguagem que nós
são simuladores, tá? Ou são dissimuladores. E todos eles são representação, tá? Sobre a questão da representação, ao longo das nossas discussões, eu falarei mais, tá? Eu comecei a leitura, na verdade, eu não comecei a leitura, mas vou começar a leitura e o estudo dirigido do texto da Marilena Chaui com essa fábula, vou passar a chamá-la de fábula, para dizer da possibilidade interpretativa que a linguagem nos oferece, tá? Porque uma questão é preciso que nós façamos. Muitos de vocês são estudiosos mais aprofundados de linguística e de semiótica, tá? E talvez tenham um conceito melhor do que o meu acerca de língua. Mas a língua, o que é a língua? A língua é aquele lugar em que há um desejo, há uma vontade de, e essa vontade de se manifesta na língua por via de regras, de normas, de orientações. A língua, ela eu vou falar em termos aqui, em termos que eu, como uma pessoa que trabalha mais no âmbito da literatura, entende. A língua é um projeto de linguagem. E como projeto, por vezes, não dá muito certo. Tá? Como projeto, por vezes, nós temos que fazer algumas reconfigurações, algumas adaptações. Se alguém notou, no início da aula, antes de eu fazer a exposição, falava com o Gabriel, o colega de vocês que é de Angola. E falava eu que gostaria de ir para Angola, tá? Não só visitar, mas dar aula numa universidade angolana. Aí ele falou que eu estranharia algumas expressões do cotidiano e coisa que valha. Vejam, é um exemplo, talvez até vulgar, até do senso comum, mas a língua portuguesa, ela tem uma estrutura semelhante em Portugal, em África, no Brasil, em Goa, e nos lugares onde ela é utilizada, onde ela é falada. Mas quando ela passa desse projeto e passa a ser trabalhada, seja literariamente, seja no cotidiano, seja por outros veículos, ela muda. Ela tem que se adaptar, ela tem que se adequar àquele lugar ou àqueles lugares. Então, inclusive, quando a gente pensa em língua, sugiro a leitura, tá? Eu sugiro muitas leituras, né? Que vocês vão fazendo ao longo do tempo, ao longo, não é desta disciplina, de quando quiserem, tá? A leitura do Aula, do Roland Barthes. Quem não leu, tá? Eu sei que uma parte de vocês já leu, especialmente aqueles que foram alunos da UFMS, mas quem não leu, vale a pena ler quando o Barthes vai falar acerca do que é a literatura, ou do que distingue a literatura da língua. E ele vai falar da prepotência, do autoritarismo, de um certo fascismo, tá? Da língua, e a linguagem não é fascista. A linguagem não é. Se a língua tem um instituto fascista, tá? E aí eu estou pensando bartesianamente, tá? Não vou me delongar nessa questão, mas vocês poderiam entrar na questão do Barthes, tá? Então, vamos para o texto da Marilena Chaui, senão a gente vai ficar aqui a manhã toda, né, gente? Isso eu falo também na minha aula, senão a gente fica a manhã toda aqui, tá? Então, vamos lá. Tá? A Marilena Chaui vai dizer o seguinte, logo no... Eu costumo dizer, tá? Ela escreveu, mas antes da gente... Eu não sei qual é o processo de escrita da Marilena Chaui e de alguns outros escritores, tá? De alguns filósofos e coisa que vale. Mas antes de eu escrever, tá? A Silmara está dizendo que o áudio está travando muito. Todos vocês estão com esse problema? Então tá. Obrigada. Obrigada, tá? Antes de eu escrever, tá? Eu faço experimentações orais. O que são essas experimentações orais? Por exemplo, eu me inscrevo em um evento, eu preparo uma aula como esta, tá? Eu escrevo
um breve resumo e depois envio para algum lugar, tá? Para quê? Para que eu possa testar oralmente esse texto. A partir desse teste oral, eu vou ter contribuições das pessoas que porventura me ouviram, tá? E depois disso, eu passo a redigir um texto. Porque antes de nós termos um texto escrito, nós temos um texto que passa pelo nosso pensamento e depois, eu estou pensando aqui retoricamente, tá? Na retórica clássica, inclusive, eu coloquei um texto sobre retórica, tá? A perspectiva da retórica clássica, ela passa por essa estruturação do pensamento, tá? Depois passa pela oralidade, quer dizer, a proferição em praça pública, como eram os debates na Grécia Antiga, e depois disso, esses textos eram escritos. Essa é uma tradição que tem se perdido ao longo do tempo. Mas gente que é ovacionado, gente, aqui estou falando de filósofos, tá, gente? Filósofos, por exemplo, vocês devem conhecer o Jacques Derrida, todos vocês, tá? Um dos grandes textos do Jacques Derrida sobre literatura chama-se Essa Estranha Instituição Chamada Literatura. Antes de ser um texto escrito, foi uma entrevista que o Derrida deu nos Estados Unidos, tá? E depois essa entrevista foi transcrita em língua inglesa, depois foi para o francês, há uma tradução em língua portuguesa muito boa, tá? Então, vejam, os sujeitos que pensam a linguagem com uma certa qualidade conhecem, estudam e sabem retórica. Derrida, o Barthes, Humberto Eco. No Brasil, você tem o Jaime Ginsburg, você tem o Seligman, tá? Eu estou falando de pessoas, de sujeitos com os quais eu travo um debate teórico. Travo porque eu trago para os meus textos. O Walter Benjamin. Então, a gente tem que pensar que a linguagem é muito mais que um texto escrito. A linguagem, ela se instaura como pensamento, depois ela se instaura como palavra falada, e depois, se é que um dia ela se instaura como palavra escrita. Tá? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tá? Estou falando para vocês. Vejam como uma preposição muda o tipo de relação que nós estabelecemos quando eu digo isso. Eu estou falando para vocês. Se eu estivesse falando com vocês, alguns de vocês já teriam levantado a mão, já teriam feito alguma consideração. Então, não é só uma preposição, não é só um dado gramatical, é também como o sujeito se coloca em determinadas situações. Eu prezo muito esse tipo de análise, tá? Não necessariamente uma análise que eu vou fazer por escrito, mas pensar essas relações de linguagem, tá? Então, por que eu falei tudo isso? A partir de como a professora Marilena Chauí teria pensado esse seu texto. Não sei se ela teria pensado primeiro como uma aula, mas talvez tenha pensado como uma aula, porque, como vocês devem ter visto nas referências, é um texto que é introdução à filosofia. E as aulas dela, no início da carreira, tá, eram aulas introdutórias. Então, ela pode ter pensado isso como uma aula. E como isso funcionou e como isso funcionaria quando ela escrevesse. Tá? Então, vejam. No primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: na abertura da sua obra política, Aristóteles afirma que somente o homem é um animal político, isto é, social, cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. Tá? Então, quando ela fala em animal político, né, na minha interpretação, não estou dizendo que ela quis dizer isso, mas a minha interpretação é a importância da linguagem aí, o homem como animal político, numa visada pragmática, tá? Isto é, o que é uma visada pragmática? É uma visada apta
para os negócios públicos, é uma visada apta para os negócios políticos, porque pragmático é aquilo que tem um objetivo utilitário, utilitarista. Será que sempre a linguagem tem esse status utilitarista? Utilidade? Utilitário? Será que sempre a linguagem vai servir objetivamente para alguma coisa? Se eu perguntar para vocês, para todos, vocês não precisam responder, mas pensem pelo menos. Para que serve a linguagem literária? Para que serve a literatura? Eu citei, agora, recentemente, o Derrida, essa estranha instituição chamada literatura. O Derrida diz que se a literatura tivesse uma função, ela perderia a sua principal função, que é ter responsabilidade ou ter uma irresponsável responsabilidade. Aqui eu já estou interpretando o Derrida. Tá? Então, para que serve a literatura? Ela tem uma função política? Ela tem uma função ética? Ela tem uma função estética? Ou ela existe como linguagem que é capaz de acionar alguma coisa que, por vezes, nós não sabemos o que é? Tá? Então, vejam que a Marilena Chaui vai começar, é lógico, ela é uma filósofa, uma grande pensadora acerca de Aristóteles, eu falei de Spinoza, e de toda uma tradição clássica da literatura no Ocidente, tá? Mas eu queria, vamos dizer assim, não é contra-argumentar, mas estabelecer uma outra visada acerca disso. Então, pensando o que é esse sujeito político, o que significa ser um homem, um animal político, e o que a linguagem acaba fornecendo para esse animal político. Então, é uma questão muito pragmática, uma questão de objetividade. Tá? Ainda no mesmo parágrafo, ela diz o seguinte: os outros animais, escreve Aristóteles, possuem voz, fone, e com ela exprimem dor e prazer, mas o homem possui a palavra, o logos, e com ela exprime o bom e o mal, o justo e o injusto. Quem me conhece sabe, adoro dicionários de todas as espécies, dicionários de sinônimos, de símbolos, de palavrões, de tudo isso. No dicionário de língua grega, se você for procurar fone, como ela coloca aqui, fone é linguagem, tá? Então, vejam, os animais possuem voz, eles possuem fone, os animais possuem linguagem, nós somos animais, tá? E ela diz que a palavra, o logos, gente, não é simplesmente a palavra, o logos é a palavra conduzida pela racionalidade, pela razão. O logos se estabelece a partir do momento que nós organizamos determinadas, estou pensando inclusive em estrutura sintática, nós organizamos determinada estrutura sintática e a partir dessa estruturação nós temos um objetivo, tá? Eu vou organizar isso aqui tudo para quê? Tá? Eu vou organizar essas palavras com qual objetivo? Então, vejam que fone, em grego, reconhece a linguagem. E o logos reconhece não a linguagem, também a linguagem, mas é uma linguagem estruturada e orientada por uma racionalidade. E, por vezes, nós nos deparamos nas artes, de modo geral, e aqui eu falo mais da literatura, e em outras vertentes, com uma linguagem que não está necessariamente orientada por uma racionalidade ou por uma determinada objetividade, por uma determinada razão. E aí é que nós ficamos assim, e agora, o que isto significa? O que isto quer dizer? Como eu interpreto isso? Tá? Como se houvesse só um meio de eu interpretar, de eu, o que eu penso sobre isso. Tá? Agora,
Eu vejo que não é uma alternativa eu deixar de lado e falar, não, vou apenas sentir. Nós estamos num programa de mestrado e num programa de doutorado. Vocês podem até sentir, mas vocês têm que encontrar formas de dizer também, tá? Não pode simplesmente sentir ou, retoricamente, aprender retoricamente como dizer esse sentir, tá? E esse, talvez, nesse processo de dizer o que sentimos, é que eu talvez possa ajudá-los ou atrapalhá-los, né? Depende de como vocês vão ver o que eu estou dizendo, tá? Então, vejam, o logos é a palavra orientada por uma racionalidade, tá? Ainda na Marilena Chauí, no quarto parágrafo, ela diz o seguinte: escrevendo sobre a teoria da linguagem, o linguista Jan Slev afirma que a linguagem é inseparável do homem, segue-o em todos os atos, sendo instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade, seus atos, o instrumento graças ao qual ele é influenciado a base mais profunda da sociedade humana. Vejam, o que ela cita do Jan Slev é essa construção de uma racionalidade, ou de uma linguagem orientada pela racionalidade. Aí eu coloco uma pergunta para vocês, que vocês também pensem, tá? E quando nós não conseguimos palavras, como nós não conseguimos modos de dizer aquilo que temos em nós, ou aquilo que o mundo nos oferece, tá? Eu vou usar a realidade empírica que nos cerca hoje. Muito se tem falado, vocês já devem ter ouvido essa frase, e vocês mesmos podem ter utilizado, eu já usei. Voltaremos à normalidade. Eu pergunto para vocês, o que é normalidade? Quem determina o que seja normalidade? Será que alguns modos de ser e de estar que vivíamos eram normais? Será que algumas situações que vivemos agora são anormais? Eu penso isso, e eu tenho uma reflexão acerca disso, acerca de um termo, heteronormatividade, tá? Que vocês já viram, tá? Em estudos de gênero, por exemplo, tá? Heteronormatividade. Quem determina a heteronormatividade é uma categoria heterogênea. E me parece tão incongruente, né? Heteronormatividade deveria prever a diferença. Ao contrário, prever alguma outra coisa. Então, veja, eu estou falando aqui de um ato de linguagem, voltaremos à normalidade. Antes de perguntar qual é a normalidade, eu pergunto para vocês, o que é normalidade? O que é normal? Quem estabelece o que é normal? Tá? Normal onde? Se eu pensar, por exemplo, em termos culturais, e temos aqui alunos de África, temos aqui alunos da Rússia, temos aqui alunos dos Estados Unidos, temos aqui alunos de Venezuela, de Colômbia, temos alunos de vários lugares do mundo, afora aqueles de vários lugares do Brasil. Tá? Então, vamos pensar, será que aquilo que é normal no ambiente brasileiro, em alguns lugares de ambientes brasileiros, é também a normalidade em outros desses lugares? Ou como a língua desses outros colegas trata determinadas situações que linguisticamente nós temos outras opções? Então, a gente começa a pensar aí que a proposição do Jan Slev é uma proposição voltada para a constituição do logos, de um lugar que, vamos dizer assim, normaliza, tá? Alguém aqui falou, né, o Francisco, né? Ele diz é gerida por um poder, sim. A linguagem é gerida e gerenciada por poderes, tá? Se a gente pensar, eu falei da língua no seu estatuto de poder, Francine, desculpe, Francine, obrigada, viu? É que você foi só Fran, tá? Francine foi nossa aluna no mestrado também, agora está no doutorado, é gerenciada por vários poderes, tá? Então, quando a gente pensa
na prevalência dos substantivos masculinos ou da concordância pelo masculino na língua portuguesa, que não existe, por exemplo, na língua inglesa, ou existe de modo mais atenuado, tá? Esse é um poder também. Então, a linguagem, ela está aberta, tá? A linguagem está aberta para que seja constantemente, ela deve ser constantemente reavaliada, repensada, tá? Como eu falei aqui, por exemplo, do substantivo normalidade. Que normalidade é essa? Viveremos uma nova normalidade, tá? Porque a gente não pensa nas normalidades anteriores, porque nós não conhecemos as normalidades anteriores, tá? Então, a gente pensa que o normal é aquilo vivido neste tempo, tá? O Diego fala das questões que Foucault coloca sobre a normalidade. Bastante bem posto, Diego. Tá? Não vou discutir por enquanto Foucault, mas penso em também alocá-lo nas aulas subsequentes. Tá? Então, que normalidade é essa? É apenas um exemplo. Tá? Eu vou citar aqui uma questão, tá? E esse livro está... também, Gabriel lembra da Grada Quilombo, tá? Grada Quilombo, obrigada, Gabriel. Ela é de ascendência, se não me engano, angolana. Gabriel, me diga se eu estou certa ou errada. Hoje ela vive na Alemanha, tá? Mas ela viveu algum tempo em Portugal e ela fez pesquisa com mulheres negras em solo alemão e como essas mulheres vão falar sobre essa relação, mulheres negras na Alemanha, tá? E isso passa pela língua, isso passa pelo modo como esse sujeito é dito, não é o modo como ele é visto, que ver é uma coisa, agora dizer é outra. Como a gente diz determinados sujeitos e como nós nos dizemos a nós mesmos, tá? Como me digo, eu sou professora. Veja, eu poderia falar, eu estou professora. Não, é diferente, tá? Eu sou professora, eu não estou professora. Eu estou várias outras coisas, tá? Por exemplo, eu estou numa fundação como presidente. Estou porque há um tempo em que eu pretendo estar nesse lugar e, de fato, este lugar não é um lugar que me completa. Ele me agrada, eu me adequo a ele, mas o que me completa é o fato de eu ser. É no ser que eu me dou a conhecer, tá? Eu penso que a maioria de vocês, não precisam se manifestar, são professores, são profissionais de determinadas áreas, tá? Gente, eu só vou conectar aqui meu cabo, porque o computador, eu não pensei que gastasse tanta energia, mas tudo bem, tá? Desculpa. Vocês vão ter que se acostumar com essa professora que, por vezes, faz esse tipo de coisa, tá? Mas faz parte do jogo. Então, para falar sobre essa questão, tá? Eu trouxe aqui um dos livros que está na bibliografia de vocês. Se não está, ele é bastante interessante, chama-se A Dúvida. Tá? O Wellington conhece, se ele puder colocar para mim, é do Wilhelm Flusser. Tá? O Wilhelm Flusser foi um filósofo de origem tcheca, tá? Conterrâneo do Kafka, e que, fugindo do nazifascismo na Europa, na década de 1930, veio para o Brasil. E escreveu boa parte da sua obra no Brasil. Tá? São textos muito bons e que, no final da década de 90, foram, vamos dizer assim, reabilitados, retraduzidos e colocados em cena. Okay? Na dúvida, há um momento em que ele vai dizer o seguinte, e que tem uma relação com isso que eu estou dizendo, acerca dessa relação, por vezes, de impossibilidade. Tá? O nosso mundo efetivo, real, se esgota em palavras de um daqueles tipos diversos. Veja, nosso mundo efetivo, real, se esgota. Quer dizer, tem coisas da realidade empírica que a gente não consegue dizer. A gente consegue pensar, a gente consegue
sentir. Agora, como dizer isso? Então, aí a gente percebe as alegorias, as metáforas e uma série de outros expedientes retóricos dos quais lançamos mão. O resto é um mundo caótico, inarticulado, do vir a ser que nos escapa pelas malhas da nossa teia, intuível, talvez poética ou misticamente, mas realizável tão somente em palavras organizadas de acordo com as regras da nossa teia, tá? Então, veja, o mundo, as malhas dessa rede, poética ou misticamente. Quer dizer, esse mundo pode ser organizável, mas ele sempre vai ser, nessa organização, a falibilidade, tá? Por isso, é nesse lugar da falibilidade, é nesse lugar que a gente entra com a interpretação. Tá? É nessa rasura que toda linguagem tem a sua rasura. E é aí que a gente argumenta melhor ou pior acerca do que está acontecendo. Ainda para o Wieland Fusser. Para ser real... Desculpem, vou beber uma água. Para ser real, tudo precisa aceitar a forma de sujeito, objeto ou de um predicado de uma frase. Vejam, o que nós chamamos de realidade é aquilo que a gente consegue orientar por uma estrutura linguística. Ou nós pensamos que é assim, mas não é assim. Existem coisas que nós não conseguimos organizar por meio dessa estrutura linguística, mas que existem, que estão postas ali, que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, que nos fazem sentir, que nos afetam. E aqui, quando eu uso a expressão afeto, é o afeto, sentimento, mas que afetam o nosso modo de ser, afetam o nosso cotidiano afetam a nossa vida. Tá? E isso é linguagem também. É o silêncio das sereias. Por vezes, o meu silêncio, o silêncio de vocês, não é um silêncio de não estou entendendo. Não, eu estou entendendo, mas eu não consigo dizer. Eu estou entendendo, mas eu não quero dizer. Eu estou entendendo, mas eu não posso dizer. Tá? Então, vejam que são vários modais que a gente tem que aprender a usar. Talvez, e aí eu volto à expressão normalidade, a nova normalidade seja o uso mais frequente e mais crível, e com mais credibilidade desses modais. Poder, saber, precisar, dever. E não só com verbos, faço, penso. Não. Antes dos verbos, nós temos um modal. Aquilo que modaliza, aquilo que diz, olha, não é bem assim, pode ser assim, tá? Então, a Mariana lembra de outro texto sobre o silêncio, da Susan Sontag, tá? Quem está no chat pode acompanhar, tá? Obrigada, Mariana. Tá? Mais à frente, a Marilena Chauí, retornando ao texto da Marilena Chauí, ela diz assim, no entanto, no diálogo Fedro, Platão dizia que a linguagem é um fármaco. Essa palavra grega, que em português se traduz por poção, possui 3 sentidos principais, médio, veneno e cosmético. Vejam, então a palavra, ela não é só a solução, ela não é só o antídoto para alguma coisa. Ela desenrola outras situações que podem ser extremamente, vamos dizer assim, perniciosas e negativas. Eu me lembro, eu tentei achar aqui nas minhas coisas, mas não achei. Há uma fábula de origem árabe, se não me engano, em que um sultão pede a um sábio, veja, essa narrativa do sábio e do sultão, né? Que o sábio lhe traga a carne, vamos dizer assim, mais nobre, mais significativa que poderia ser consumida pelo ser humano. E que tenha todas nela, de um modo alegórico, tudo que é humano. Esse sábio traz para ele uma língua, tá?
E o sultão fala, nossa, língua, parece uma carne tão... A gente que conhece algumas das carnes, né? Parece uma carne tão pouco nobre, né? A língua do boi, a língua de outros animais, mas aí o sábio vai explicar por que, que a língua tem essa nobreza tudo. Porque ela pode, desde desencadear uma guerra, desencadear as maiores avanças, desencadear os maiores desencontros, assim como ela pode reger os maiores encontros, tratados de paz e coisa que o valha. Então, vejam que a perspectiva do fármaco é que, por vezes, a gente não consegue apreender de modo tão legível, tão compreensível, nessa fábula a gente percebe o que é o fármaco da língua. Ou o que é o fármaco? Vou voltar aqui, eu falei da língua ali, mas da linguagem. A linguagem como fármaco. Tá? Ela pode adornar, ela pode dizer enfaticamente, ou ela pode contra-atacar e atacar. É uma perspectiva retórica também, tomada aqui pela professora Marilena Chauí. Tá? Mais à frente, ela vai falar da Torre de Babel, porque sempre que o assunto é linguagem, ou língua, um dos dois temas, a Torre de Babel vem à tona. Tá? Vocês são sabedores disso. Tá? Ela diz o seguinte, essa mesma ideia da linguagem como possibilidade de comunicação, conhecimento e dissimulação desse conhecimento aparece na Bíblia judaico-cristã no mito da Torre de Babel, quando Deus lançou a confusão entre os homens. Tá? É interessante notar que sempre quando você vai falar que houve essa dispersão linguística, eu vou chamar vulgarmente assim, cita-se a Torre de Babel. Vou perguntar para vocês, e vocês pensem novamente, será que essa dispersão já não aconteceu antes? Antes do episódio da Torre de Babel na Bíblia? Será que essa dispersão não acontece quando Adão e sua companheira, naquela ocasião Eva, são expulsos do paraíso? Porque vocês já pensaram, e aqui uma outra sugestão de leitura, um texto do Humberto Eco, chamado A Busca da Língua Perfeita. Tá? Não é da linguagem, é da língua. Tá? E o Eco, ele começa e termina o seu texto falando de Adão. Tá? Em determinado momento, vocês devem conhecer a narrativa bíblica, e aqui eu não estou tomando a narrativa bíblica como uma questão religiosa, tá? Eu estou tomando como narrativa, veja, narrativa bíblica, e para a gente pensar a linguagem, tá? Então, as pessoas mais puristas, por favor, que vejam o que eu estou fazendo, tá? Depois que Deus cria tudo, tá? Em determinado momento, ele vai falar que o dom da linguagem, em algum momento, é dado ao homem. E ele vai se comunicar com Eva. Que língua Adão falava? Vocês sabem? Será que ele falava hebraico? Aramaico? Eu penso que ele não falava nenhuma dessas línguas porque ele não precisava falar. Ele se comunicava com Eva, com Deus, com as coisas, através de outra expressão, outro tipo de linguagem que não essa que nós temos hoje. Agora, depois que ele é expulso, e há um trecho, e o Eco chama atenção, é aqui que eu queria ler para vocês, tá? Depois que... porque a gente, em geral, quando trata da língua, a gente para no trecho em que Adão e Eva são expulsos. E aí, virem-se, tá? Eu falaria outra expressão aqui, mas está sendo gravado, tá? Virem-se. Então, o Eco vai dizer o seguinte, a nossa história, porém, narrada desta forma, fica incompleta. Quer dizer, parou na expulsão. Deixamos de falar do Gênesis 10, quando, na narrativa da divisão dos filhos de Noé, depois do dilúvio, referindo-se à estirpe de Jafé, disse o seguinte, desses derivaram as nações disseminadas pelos litorais, nas próprias regiões, cada um com a própria língua, e as tribos entre as nações. Vejam, antes de Babel, na Arca de Noé, já há uma dispersão linguística.
Ó. É interessante que, é lógico, se entroniza a Torre de Babel por conta de toda aquela situação que se cria em torno da ofensa a Deus, porque as pessoas passam a querer, vamos dizer, suplantar ou a medir forças com Deus. Enquanto que aqui, o dilúvio, houve um anúncio de Deus para Noé, Noé, pega suas coisas, pega tudo aí, vai embora, porque quem ficar vai afundar. Tá? Então, aqui houve vamos dizer assim, Deus demonstra a sua solidariedade com o homem, e depois disso, vejam, os homens com as suas várias línguas. É interessante notar, então, eu chamei esse ponto aqui de atenção, não necessariamente por conta da linguagem ou da língua, mas porque a gente precisa reavaliar mesmo o que é colocado dentro de uma certa tradição. Aliás, isso especialmente. Por que a Torre de Babel é sempre um ponto? Tá? Por que não pode ser aqui? Eu, inclusive, pensei antes, eu pensei na questão da expulsão de Adão e Eva, onde eles têm que falar uma língua diferente da que eles falavam com Deus. E a pergunta inicial, que língua Adão e Eva falavam antes da expulsão? Não sei. E aí, será que eles precisavam falar? Será que o silêncio naquele contato não era já uma expressão? O silêncio já não era uma forma de linguagem? Aqui eu coloco situações para que vocês reflitam. Não são situações solúveis. Vocês podem até escrever textos acerca disso, relacionando com seus objetos, mas é mais matéria para reflexão. Tá? Depois da Torre de Babel, tá? Ela vai chegar no o que é a linguagem. Para mim, tá? Essa análise que eu faço, há uma definição da professora Marilena Chauí bastante pragmática. Que eu falei, é uma visada voltada para a racionalidade. E aí ela vai falar que a linguagem é um sistema de sinais e de signos, indica coisas, tem uma função comunicativa. E aí eu fico pensando, e a palavra que revela a própria palavra? Tá? A perspectiva da metalinguagem. Tá? E o que é meta? Eu peguei o advérbio e traduzi para vocês. Meta é em companhia de, por detrás de, seguindo alguma coisa. Eu gosto muito de explorar esses advérbios, alguns sufixos, eu gosto de explorar prefixos, tá? Porque, por vezes, nós temos alternativas de leitura. E aí não é válido só para a literatura, nós precisamos ler os textos basilares, ou, como se diz, os textos clássicos. Tá? Porque, por vezes, nós temos lido muitos críticos e teóricos que trabalharam com isso, com aquilo, e eles vão interpretar. Tá? Quando você lê, você fica assim, mas não estava escrito... o sujeito que leu o Foucault, que eu estou lendo, o Foucault não estava dizendo isso. Às vezes não estava mesmo, porque a interpretação é do sujeito. Então, eu penso que nós voltamos a um tempo, nós estamos num tempo em que devemos ler os clássicos. Voltemos a ler Saussure, Lev, tá? Chomsky. Voltemos a ler Machado, não os críticos do Machado, mas também ler, é lógico, mas ler o texto primeiro. Porque aí há momentos em que nós percebemos que alguns textos estão falando deles mesmos, estão falando sobre a própria palavra. O próprio, voltando ao Derrida, ele diz que a maioria dos textos literários falam sobre a própria literatura, sobre a própria palavra, não falam de outra coisa. Há um percurso narrativo que envolve os elementos, né, personagem, foco, narrador, tempo, espaço e coisa que o valha, mas ao final e ao cabo estão falando da própria palavra, da própria literatura, desse status literário da linguagem. Tá? Então, a grande pergunta que fica para mim ao final, tá? E aí eu vou passar para a última página do texto da Marilena Chauí, tá? A experiência da linguagem.
ela diz o seguinte: dizer que somos seres falantes significa dizer que temos e somos linguagem, que ela é uma criação humana, uma instituição sociocultural, ao mesmo tempo que nos cria como como humanos, seres sociais e culturais. Quer dizer, nós existimos a partir do momento em que nos dispomos a estabelecer contatos de linguagem. Só que o contato de linguagem não é só um contato de falar. Há um contato visual, há um contato corporal, há esses outros contatos de linguagem e que foram, ao longo do tempo, sendo deixados ao largo. E que, voltando a esses tempos que estamos vivendo, eles vão retornar à cena. Eles estão retornando à cena, tá? Mas, de modo, a linguagem, o contato não vão desaparecer, mas a gente vai ter que reformular, vai ter que rever o modo como nos orientamos como seres e nos constituímos como seres. A nossa linguagem vai mudar. Vocês devem ter acompanhado, vocês devem estar acompanhando, vou usar o gerúndio aqui, que muitas expressões passam a ser usadas. Expressões que, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Comorbidade. O que é uma comorbidade? Bom dia. É meu filho, né? Ele acordou agora. Então, o que é uma comorbidade? Eu não sabia o que era uma comorbidade. É uma doença pré-existente. Eu conheci esse termo. Então, para as pessoas que estão no métier da linguística, é interessante pensar esse novo espectro linguístico que surge, tá? Essas novas relações, ou relações antigas, ou relações que já existiam, mas que nós não sabíamos como nominá-las, ou nós passamos a renominá-las, nós passamos a reavaliá-las. Então, percebam como a gente olha em redor e tem coisas que a gente não sabia como dizer, ou a gente nem conhecia. Tá? Eu estou dando um exemplo muito banal da tal da comorbidade, porque vocês devem, quem está acompanhando a internet, as notícias, já tem no Google artigos que circulam sobre a nova linguagem, a linguagem da pandemia e coisa que o valha. Vale a pena a gente dar uma fuçada nesse tipo de coisa. Tá? Então, veja, então, somos seres de linguagem. Ainda nesse tópico, a Marilena Chauí vai dizer alguma coisa assim, ela vai perguntar. Essa pergunta, como vimos, era central para o positivismo lógico. Por seus erros e acertos, ele foi responsável pelo surgimento de uma nova disciplina filosófica, a filosofia da linguagem, intimamente ligada às investigações lógicas, transformando-se com elas e graças a elas. A grande preocupação da filosofia da linguagem resume-se numa pergunta. Eu imagino que essa seja uma pergunta orientadora desta disciplina. As palavras realmente dizem as coisas tais como são? Descrevem e explicam verdadeiramente a realidade? Que realidade? Aí eu questiono. Há uma realidade empírica, essa realidade do nosso redor, materializada pelas coisas, mas criam-se realidades em outros espaços. O espaço literário cria novas realidades. O espaço fílmico cria outras realidades. E verdades, a Samara também coloca aqui. Obrigada, Samara. Estou pensando aqui no Cid e os seus documentários. Tá? Cid, nós já nos conhecemos de outras situações, né, Cid? Os documentários e esse status de realidade, de verdade, que eles querem ou dizem colocar em cena. E que o Cid está reavaliando essas questões com o documentário sobre realidades indígenas. Tá? Então, que realidade é essa? Ou que realidades são essas? Como essas realidades são construídas? Pela linguagem. Tá? Então, o Cassiano diz que interativo, né? A palavra é também violenta. Sim, Gabriel, a palavra é violenta e a palavra violenta. Ela é violenta e ela violenta o sujeito. Tá? Então, hoje, nós estamos também percebendo como essa violência da palavra, vou usar aqui também entre aspas,
tá? E depois, inclusive, a gente vai trabalhar com o texto do Agamben sobre isso, tá? Uma espécie de estupro linguístico. As minorias, tá? E hoje, não só as minorias, mas muita gente padece pelo estupro linguístico. Só que esses estupros linguísticos, eles acabaram sendo normalizados e normativizados, e a maioria de nós acha que isso não tem importância, tá? É interessante que nós, como estudantes de linguagem, tá? Façamos essa reflexão. Tá? Só que um parênteses, eu vi que a Shirley e o Cid falaram das questões indígenas. É por isso que eu gostaria que nós tivéssemos esse contato, porque vários de vocês têm objetos e corpora bastante semelhantes, então é preciso haver esse contato. Por isso, vejam o que os colegas fazem, eu falei do Cid aqui, a Shirley já se manifestou, tem a outra moça, a Selma, também, que ela mora numa aldeia terena, na região de Aquidauana, tá? É interessante que vocês vejam o que os colegas fazem para trocar ideias, tá? E para mim, esse é um espaço que propicia isso. Obrigada, Shirley e Cid, tá? No mais, então, esse aqui fiz um breve estudo acerca algumas considerações, na verdade não foi estudo, sobre o texto da Marilene Chaui, tá? E eu comecei a aula com uma epígrafe do Kafka, e eu vou terminar, tá? Com uma outra epígrafe. Não é uma epígrafe, mas é um pós-texto, né? De uma escritora contemporânea brasileira muito interessante, chamada Noemi Jaffe. O último livro dela chama-se O que ela sussurra. Eu não sei se como que ela se chama? A moça russa? É um epitáfio. Isso, Wellington. Não, Elisaveta. Elisaveta está aí? Elisaveta é a nossa colega russa, tá? A Noemi Jaffe, Elisaveta, ela vai colocar em cena como narradora, no monólogo, a mulher do escritor russo chamado, que você deve conhecer, Osip Mandelstam. O Mandelstam foi um grande poeta russo, que foi expurgado na Sibéria, tá? Ele morreu na Sibéria, tá? Quem já leu o ensaio do Agamben, O que é o contemporâneo? O poema que o Agamben trabalha dentro do que é o contemporâneo é do Osip Mandelstam, tá? E o texto da Noemi Jaffe, essa narradora, a mulher a viúva, na verdade, do Mandelstam, ela decorou a obra dele, os textos dele, porque não podia circular por escrito. Então, ela decora e ela sussurra esses textos. Por isso, o título do romance é O que ela sussurra. Ela sussurra para decorar, para aquilo não morrer, nem com ele, nem com ela. Tá? Então, é o Osip Mandelstam. Tá? E o nome é censura, isso mesmo, Gabriel. Houve uma censura do Mandelstam e a mulher dele, o nome dela é Nada. Tá? Ela diz o seguinte, para vocês pensarem, porque a última questão da qual é feita, da criação de realidades. Então, essa personagem, ela vai dizer o seguinte, é um monólogo. Quem é o poeta diante dos poemas que escreve? Você mesmo, ela como se está se dirigindo ao falecido marido. Detestava que reconhecessem a você e não a eles, os poemas. Diferente da grande maioria dos teus colegas, não queria jantares em homenagem. Você recusava até um conforto a mais, se isso significasse abrir mão de qualquer coisa na tua vida, convicções ideológicas ou simplesmente sair de casa e ir até uma embaixada. O poeta é o autor e homenageiam por quê? Porque sua imaginação é mais fértil? Porque ele é proprietário de um pensamento e de uma capacidade diferentes? É difícil entender por que idolatram tanto quem escreveu e pouco o que foi escrito. Minhas razões são objetivas, você sabe, como você gostaria que fossem. Eu mesma preciso me convencer, de vez em quando, que é pelos poemas que me mantenho viva,
e não por você, ou o que é pior, por mim mesmo. Mas a cada vez que repito um poema, é incrível. Descubro uma coisa nova, um som, um ritmo, um significado novo para aquela metáfora. Como você pensou nisso? Pode ter sido que ele pensou, ou pode ser que seja eu mesma que pense. Aí ela cita, a narradora, um poema do Osip Mandelstam. Talvez antes dos lábios já nascera o sussurro, e na clareira volteavam as folhas ao vento, e aqueles a quem dedicamos o experimento, antes dele ganharam os traços. Os poemas nascem antes de alguém criá-los. Quem os cria, quem tem a bênção de pensar em poemas, é porque já os viu se formando na natureza, já os viu numa frase dita por outra pessoa, já os reconheceu soando num sino ou num apito de fábrica. As formas rodam pelas salas, soltas ou combinadas, e a dúvida do poeta paralisa a passagem dessas formas por uma fração de segundo, momento em que elas se desequilibram e vão parar na boca do poeta sob a forma de um verso em formação. Talvez antes dos lábios já nascera o sussurro. E aqui eu faço, talvez antes da linguagem e da língua já nasceu a palavra. Como você sabia que meu destino e do destino dos teus escritos, ou melhor, era esse poema que já antevia a fortuna antes mesmo dele próprio existir? Devo ter nascido para isso. Deve ter sido também para isso que você morreu. Tá? É um trecho altamente poético, é um romance, mas há uma beleza em que se coadunam os poemas do Osip Mandelstam e a narradora criada pela Noemi Jaffe. E esse trecho eu li porque, de alguma maneira, ele sintetiza literariamente o que esse percurso, não necessariamente das falas da Marilena Chaui, mas do que eu demando a partir dela, do que foi possível interpretar. Tá? Eu vi que há uma série de questões aqui, eu vou lê-las, vou respondê-las na medida do possível, mas, por hoje, eu vou parar a gravação por aqui, depois vou colocar no YouTube para vocês, talvez hoje à tarde ou amanhã, tá? Para que vocês possam revê-las na medida do possível, na medida em que achem produtivo, tá? E a semana que vem estaremos aqui neste mesmo horário, às 8 horas, e com a leitura dos breves e profundos textos do Giorgio Agamben, tá? Eu agradeço a presença de todos e todas, tenham uma ótima terça-feira e uma ótima semana, tá? O Ronaldo pergunta do meu canal. Depois eu vou colocar online, tá? Mas também é só você pôr no Google Rosana Zanelato, tá? Aulas, você vai abrir, porque é um canal aberto. Meu filho abriu o canal, tá bem? Obrigada, bom dia a todos e a todas. Até logo.